Estamos começando a transmissão da terceira aula sobre cultura indiana. Bem-vindos. Esta aula vai responder ao documentário, à reportagem que foi feita recentemente sobre a Índia, em alguns tópicos. Em primeiro lugar, eu agradeço a atenção de quem está ouvindo essa transmissão e, por que não, a própria produção da reportagem que nos deu a ocasião de comentar de maneira mais apropriada os temas tratados nesse especial sobre a Terra e sobre a civilização mais antiga do mundo. A Índia é uma terra muito especial. Cada país possui suas específicas qualidades. Mas ninguém poderia negar que o brasileiro é visto e vive de maneira bastante profunda a sua relação com os prazeres da vida. Alguém poderia compreender o nosso país como um país onde há uma forte relação entre o viver e a experiência fruitiva da vida, a relação com a natureza, a relação com a comunicação com o próximo. Cada país possui uma cifra específica dentro da realidade material. É verdade que, às vezes, alguns países atravessam crises, mas isso não muda, muitas vezes, algumas características profundas, inerentes ao caráter e à tipologia de indivíduos que nascem em determinada nação. Poucos conhecem a cronologia das civilizações da Terra de maneira exata, mesmo porque quase não há menção do Império Indiano, do Império Védico, nos manuais de história do Ocidente. Mas é necessário esclarecer que antes de qualquer outro país ou império, a Índia já existia. E podemos comprovar isso através dos Itihasas, os antiquíssimos manuais de história da cultura védica, que trazem em seu conteúdo a história narrada do ponto de vista de quem viu as outras civilizações, pouco a pouco, aparecerem no horizonte. Por outro lado, bastaria tirar o som dos comentários das reportagens sobre a Índia e olhar somente para as imagens para conseguir enxergar que a Índia, de certa forma, é uma janela aberta dentro do tempo. Uma terra que aparece evidentemente consumida e às vezes gasta pela sucessão de fatos, milênios, governos, impérios, filosofias, poesias, animais e humanos que esfregaram seus corpos e sua manifestação no dorso desta mãe original e que acabaram confundindo a vista de quem olha para esta fantástica estratificação de mundos que a Índia se tornou com o tempo, de maneira simples ou de maneira midiática. É normal que as televisões, pensadas e encaradas como são hoje em dia, façam resumos simplificados e não tenham a capacidade historiográfica ou filosófica daqueles que se dedicam a analisar a cultura planetária. Em meus estudos como culturalista, eu me formei em Roma como histórico da cultura numa faculdade de literatura comparada, onde nós aprendemos a comparar as diferentes histórias, as diferentes literaturas dos diferentes países para conseguir fotografar de maneira mais adequada o DNA comum da cultura humana. Muito bem, com este olhar nós podemos nos debruçar sobre a Índia, nos aproximar das aulas e das explicações dos grandes filósofos, dos grandes Vaishnavas, e compor um quadro um pouco mais complexo e interessante de um país que é, sem dúvida alguma, sem sombra de dúvidas, a origem da ciência e a origem de todas as outras formas filosóficas que existem ao nosso redor hoje em dia. Muito bem. Então, o Egito, por exemplo, a Mesopotâmia, a Síria, a China, a Grécia e Roma, tudo isso surgiu cronologicamente na periferia do Império Central desta terra, o Império Védico. Existem falsas teorias que já foram desbancadas
ensinadas nas escolas de que houve uma invasão ariana, ou seja, de que povos que provinham, digamos assim, do Ocidente teriam trazido esta cultura original para a Índia. Mas isso não é o que está descrito nos textos, nos livros originais da civilização. Os Vedas falam de cidades específicas e de uma cultura oriunda daquele território indiano. Muito bem. Uma prova disso é que até o século XVI, até meados de 1500, os funcionários públicos da Índia ganhavam mais em ouro do que o rei da Inglaterra. Outro fato que podemos questionar, analisar, é de que portugueses e espanhóis, as maiores potências mercantilistas da Europa de então, construíam gigantescas caravelas para circundar a África somente para poder comercializar com os indianos. Temos narrações do próprio Marco Polo, o famoso viajador, o aventureiro italiano, que escreve um dos primeiros livros numa língua neolatina, não é? De passagem entre o latim e o toscano e o italiano contemporâneo, sobre a Índia. Os manuais de história, na verdade, dependem da opinião dos historiadores, que varia com as modas, com as lobbies políticas internacionais. Mas a verdade, porém, não varia. Os fatos reais podem ser percebidos através destas camadas de história que nós vamos analisar durante este curso. Compreender a realidade, porém, segundo os manuscritos védicos, os Vedas, depende da nossa pureza interior. Segundo os manuscritos originais da civilização indiana, a inteligência se modifica e se refina através das nossas ações. Ou seja, a maneira como nós nos comportamos determina a maneira como nós somos capazes de interpretar e concluir a realidade, ou sobre a realidade que nos circunda. A Índia não é nem o mundo das especiarias, nem um gigantesco zoológico. Assim como no Google, assim como na internet, já está ficando difícil distinguir o que é falso do que é verdadeiro, o que é uma notícia verídica do que não é. A pureza do nosso caráter vai determinar a limpidez da nossa interpretação da realidade. Como é que eu posso descobrir o que é real e o que é fictício num mundo feito de notícias patrocinadas, de enganos propositais? Segundo o Bhagavad Gita, é necessário se tornar um vidente da verdade para conseguir radiografar esta selva de ilusões que vai se tornando cada vez mais densa dentro da matéria no nosso planeta, aqui na Terra. Muito bem. Desde a Revolução Industrial, a história da Inglaterra está profundamente ligada à história da Índia. Nós podemos procurar, por exemplo, símbolos da monarquia indiana dentro das dinastias inglesas e ficaremos surpresos quanto ao uso, por exemplo, da suástica. A suástica que foi usada, digamos, na Segunda Guerra Mundial por Hitler, na verdade significava uma mensagem para os ingleses. Segundo alguns historiadores, Hitler estava querendo dizer, no auge do seu delírio, jamais está aqui alguém que gostaria de justificar homicídios em massa. É claro que não. Porém, ele estava querendo dizer de maneira um pouco violenta, ou melhor, bastante violenta, aos ingleses, que ele sabia de onde vinha o conhecimento que mantinha o poder vigente, exercendo sua força e sua hegemonia sobre o planeta Terra. A suástica não é um símbolo alemão, mas um símbolo da cultura védica que significa bom auspício, que significa boa sorte. É curioso que um símbolo assim positivo tenha se tornado algo proibido na nossa civilização atual.
A Inglaterra conquistou a Índia com a mais sofisticada forma de invasão, o comércio. E nós falaremos mais disso nas próximas aulas. É preciso também entender que existe uma história oficial acadêmica, que coincide com a história dos jornais, e uma história profunda, real e, de certa forma, menos óbvia, que requer um estudo mais atento dos mecanismos narrativos da sociedade para ser compreendida. Por exemplo, nós ouvimos falar que Portugal descobriu o Brasil por conta de uma calmaria que durou 3 meses. E assim, as caravelas de Cabral tropeçaram, por mero acaso, no continente sul-americano. Segundo essa versão, nós teríamos que acreditar que sobre a vasta lâmina azul do Oceano Atlântico não ventou durante 90 dias. Isto é, estatisticamente impossível. Por quê? Porque venta sobre o mar. Na verdade, os portugueses sabiam que se os espanhóis tinham descoberto ilhas ao centro de um continente, ao sul, outras terras poderiam ser encontradas. Então, nós podemos compreender que há diferentes versões, oficiais ou menos oficiais, daquilo que aparece tanto no Google, quanto no Wikipedia, quanto nos nossos manuais. Algo que é pouco conhecido é o fato de que o Império Romano invadiu Portugal, invadiu a Península Ibérica, onde hoje é Portugal, para ter acesso a frutas, as romãs, que eram plantadas na colônia fenícia, a famosa Cartago. Vocês já ouviram falar das guerras púnicas? Quem não ouviu falar, fica ouvindo falar agora. Nós vamos passar rapidamente sobre este aspecto da história. Muito bem, Roma queria dominar a bacia do Mediterrâneo e acaba invadindo a Península Ibérica, onde hoje está o país que conhecemos como Portugal. O motivo desta invasão na época, declarado ao público, era o fato de que os romanos precisavam de pigmento vermelho. Ou seja, as romãs, as frutas, eram amassadas, espremidas, e o líquido vermelho era usado para tingir tecidos. Isso tinha muito valor naquela época. Em resumo, então, o que chama a nossa atenção é que Portugal plantava romãs que eram valiosas por conta deste pigmento púrpura, extraído da polpa delicada desta fruta. Muito bem. Portugal nasce como território romanizado por conta de uma tinta vermelha, de um pigmento vermelho. Surpreendentemente, a mesma história acontece séculos mais tarde com o Brasil, que leva este nome por conta de uma árvore, o pau-brasil, da qual os portugueses extraíam o mesmo pigmento vermelho. A madeira cor de brasa é diferente da romã, mas a cor púrpura, ou melhor, a desculpa, é a mesma. Quanta coincidência! Na verdade, olhando para a história da Terra de cima dos Himalaias, podemos ver padrões, repetições, desculpas, mecanismos que revelam uma espécie de teatro. O que é que queria se alastrar? O comércio ou a cultura? A cultura ou a filosofia romana? Um filósofo alemão chamado Hegel, de certa forma, fala de uma encenação, consciente ou inconsciente. Não é difícil de compreender. Segundo este filósofo, a história, o comportamento do homem é como um teatro no qual se manifesta algo maior. Hegel falava de um teatro do invisível, que ele denominou de fenomenologia do espírito, ou seja, os fenômenos históricos, materiais, de comportamento do homem, que o espírito encena na Terra. Na verdade, Hegel tirou este conceito da literatura védica. Segundo os Vedas, nós estamos dentro de uma espécie de ilusão material, um teatro para a evolução da nossa consciência,
que nós vamos explicar com mais detalhes nas próximas aulas. Muito bem. Nem por conta de um pigmento, nem Portugal foi romanizado por causa de uma fruta. Na verdade, a expansão da civilização na Terra respeita desígnios universais, muito mais grandiosos do que as versões que estão sendo narradas nos livros de história ou na televisão, que são repetidas pelos professores da academia e das universidades. Há muito mais a ser compreendido do que o relevo de uma historinha. Mas este olhar maior é algo que nós vamos explicar aos poucos durante as nossas aulas, através das quais eu vou convidar vocês a passear sobre os Himalaias, sobre as montanhas mais altas do mundo, onde o horizonte é mais amplo. Por acaso, elas são na Índia. Nenhum povo tem tanta riqueza cultural. Isso é algo que foi, digamos assim, comentado nesta reportagem. Eu sugiro que vocês nem assistam. Aqueles que não assistiram se mantenham ligados à aula, pois a narração, a interpretação de um repórter influencia a nossa percepção. O ideal é superar os aspectos culturais e historiográficos, como dizia Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, um famosíssimo filósofo, o maior astrólogo de seu tempo, consultado pela Casa Real Inglesa na Índia, para suas movimentações tanto pessoais quanto políticas. Ele explicava que a consciência, a evolução acontece quando nós transcendemos os nossos pequenos papéis na matéria, ou seja, eu sou brasileiro, ele é americano, eles são indianos, tais pessoas são jovens, outras são velhos. Isso tudo faz parte de um mecanismo temporário, que se manifesta, sim, de maneira física, mas que esconde um enigma e um significado muito maior. Muito bem. Nenhum povo tem tanta riqueza cultural quanto a Índia, e nós vamos provar isto aos poucos. Na verdade, a confusão, aquela espécie de caos que se vê nas ruas, são literalmente as estratificações que se cristalizaram no tecido temporal, sobre a epiderme, sobre a pele do continente, do subcontinente indiano. Nós podemos ver caminhando nas ruas a antiguidade, a Idade Média, os desertos, as florestas, o caos contemporâneo em camadas como um mil folhas. É por isso que a Índia é tão misteriosa, pois ela jamais parou de existir, jamais houve um colapso total da civilização védica. De alguma forma, ela foi invadida, subdividida, fraccionada, multiplicada em várias camadas, em várias folhas. Mas nós podemos, com a ajuda dos grandes sábios, com a ajuda dos Vaishnavas, que eu não canso de citar, e é em nome deles que eu faço estas aulas, por ter recebido, digamos assim, algumas instruções que mudaram a minha maneira de olhar o mundo. Com a ajuda deste olhar límpido, nós podemos tentar organizar o caos da Índia, ao mesmo tempo organizando o caos do mundo e compreender as estruturas da nossa mente. Pois que se o Brasil é a terra, digamos assim, da manifestação prazerosa da existência, com suas crises, muito bem. Se o Brasil é este lugar, a Índia é o palco onde se discute a espiritualidade, a filosofia, a compreensão superior e não material da existência. E é por isso que ela é o berço da civilização indiscutível. A Índia está simultaneamente em todos os momentos do tempo passado, presente e, de certa maneira, no futuro, e nós vamos provar isso daqui a pouco. Como é que nós podemos compreender que a Índia está no passado, no presente e no futuro? Muito bem. Se eu telefono, neste momento, aqui no Brasil, são 8h23 da noite, no relógio do meu computador. Se eu telefono neste momento para a Índia, eles vão responder
amanhã de madrugada. O dia estará raiando. Nós estamos a 8h30 de diferença da Índia. E o que isso significa? O que significa que eu posso levantar ou apertar os botões de um telefone e dizer: olá, alô, amanhã. Como vocês estão? Como você está? Como é possível telefonarmos para amanhã? As pessoas simplificam muito dizendo: é o fuso horário. Muito bem, mas o que é o fuso horário? O fuso horário é uma das demonstrações da teoria da relatividade contida nos Puranas, que foram escritos há mais de 5.000 anos atrás e que inspiraram um famoso cientista ocidental. Ou seja, o tempo e o espaço estão conectados. Quando caminhamos dentro do tempo, caminhamos dentro do espaço. Quando caminhamos dentro do espaço, caminhamos dentro do tempo. Este é um dos milagres da realidade material que está explicado na literatura indiana e que corresponde aos famosos semideuses da literatura védica, ou seja, o tempo, o espaço, a água, o sol, a terra, as inteligências estruturais do cosmos são o significado daquelas estátuas. Na verdade, estátuas é reduzi-las a algo simplório e ocidental. Elas são murtis, segundo os indianos, elas são símbolos, elas são reconexões de forma e de conteúdo, na qual nós podemos tentar compreender as estruturas do tempo ou as estruturas do cosmos. Dizem que a Índia possui muitos deuses, na verdade não. A Índia possui um único Deus, uma única inteligência absoluta, porém dividem o cosmos, os Vedas, os manuscritos, explicam que o cosmos está dividido em diferentes aspectos. Uma coisa é o universo, outra coisa é o Sol. E o Sol não está morto, segundo os indianos antigos. E não é difícil de perceber. O Sol possui uma determinada consciência, uma existência, uma individualidade, e é esta individualidade separada da Terra, o Sol é separado da Terra, de certa maneira, que os indianos concebem como o semideus Surya Narayan, ou Vivasvan. Esta personalidade, esta manifestação cósmica, é conhecida como uma específica entidade. Ninguém pode negar que o Sol seja diferente da Terra e que ele esteja, de uma certa forma, vivo. É esta sua identidade que é reconhecida dentro da literatura védica e que é calculada e, digamos assim, representada nos altares de determinados templos para que o universo seja visto e compreendido de maneira mais adequada e profunda. Não estamos falando de um panteísmo como na Grécia ou como na África, mas da composição do universo. Nós vamos entender isso aos poucos. Muito bem. Segundo a literatura védica, antes do ar preencher este cosmos, existe um espaço. O espaço é uma grande grade invisível, onde as coisas se posicionam. A área onde agora giram astros, meteoros, cometas e planetas, onde o relógio cósmico está se movimentando, está estruturada numa espécie de geometria invisível. As paredes da sua casa, a altura do seu corpo, a posição dos seus olhos, a posição do Sol e da Terra, tudo isso está perfeitamente encaixando dentro deste universo e corresponde à estrutura geométrica do éter. O éter, na verdade, o Akash, como se pronuncia e se diz em sânscrito, corresponde ao espaço. Muito bem. Nós podemos compreender, como já explicamos, que o espaço está organizado em relação ao tempo. Quantos anos levamos para alcançar tal estrela no cosmos? Sabemos que quando voltarmos de determinada estrela, a nossa geração de amigos e parentes já não existirá mais. Porque tempo e espaço são interconectados. E quando caminhamos dentro do cosmos,
Estamos caminhando dentro do tempo. É esta explicação, presente nos Puranas, que foi detalhada em equações que também já estavam contidas na literatura védica, aqui no Ocidente, por Albert Einstein. Portanto, a teoria da relatividade não está dizendo que tudo é relativo a tudo, mas está dizendo que o espaço é relativo ao tempo. Alô, amanhã? Vamos telefonar para a Índia? Muito bem. Então, por exemplo, se dois irmãos gêmeos se separam e um deles vai morar no Japão, o que acontece no dia do aniversário deles? Um deles fica mais velho um dia antes? Ou é o mesmo dia em duas camadas, zonas diferentes dentro do tempo material? Imagine um prédio onde a cada andar nós estamos num determinado espaço e numa determinada hora diferente. É assim que podemos compreender o famoso fuso horário, que muitos usam para simplificar a questão de que agora, do outro lado do planeta, está raiando o sol. Muito bem. A regra, a estrutura, as leis que governam esta relação do espaço e do tempo são o semideus Akash, ou a parte do universo inteligente que organiza esta manifestação da maneira como ela foi descrita pela ciência e pelos Puranas. A identidade de tal fato é descrita como um semideus, como um aspecto do universo independente que proporciona a existência dos espaços, das distâncias, dos lugares dentro do universo e que, por sua vez, possui leis específicas, individuais, por assim dizer. Sim, relativas ao universo inteiro, mas uma coisa é o espaço, outra coisa é uma árvore. Uma coisa é o espaço, outra coisa é o fogo. É certo que tanto a árvore quanto o fogo dependem da existência de um espaço para que eles se manifestem. Ou seja, se eu vou acender a lareira, eu preciso que o ar e o espaço estejam acontecendo. Eu não poderia acender madeira material e fogo material num lugar onde não houvesse um espaço, onde nós estivéssemos numa existência absoluta, pois no absoluto não existem formas perecíveis e materiais. Perdoem se isso foi um pouco complexo, nós vamos explicar tudo isso aos poucos. Muito bem. Vamos falar agora sobre outras questões um pouco mais simples, que foram explicadas, ou melhor, mencionadas de maneira muito simples dentro deste documentário que muitos de vocês assistiram. Muito bem. Hanuman e os macacos. Disseram no documentário que na Índia existem deuses elefantes ou deuses macacos. Não. Isso não é correto. Isso é uma ridícula simplificação. Nós podemos compreender que a natureza e ao projeto por trás da natureza pertencem às formas da realidade vegetal, dos animais e dos humanos. Portanto, são as formas arquetipais, ou seja, as formas originais com a qual a natureza esculpe a vida, que são identificadas em relação às potências cósmicas, como nós estávamos explicando no caso do espaço, e que são compreendidas na Índia e respeitadas. Trata-se de uma outra concepção e não da adoração de animais macacos ou de elefantes. Sim, nós podemos perceber a perfeição da arquitetura de Deus no tigre, no elefante, na borboleta, em qualquer outro animal e em qualquer outra forma da natureza. Mas nós não devemos tentar entender isso, uma cultura que é a primeira cultura da Terra, em 5 minutos, e sair falando diante do microfone, pois diremos coisas insensatas, e mais uma vez confundiremos a percepção do homem em relação
ao conhecimento presente nos primeiros manuscritos da Terra. Por exemplo, dizem que na Índia as vacas são sagradas. Isso é verdade? Isso é verdade. Mas por que a vaca é considerada sagrada na Índia? Além de ser um animal extremamente pacífico e doce, o olhar das vacas já demonstra isso, ela é considerada como uma mãe para todos os seres vivos, pois, em caso de necessidade, o homem e qualquer outro animal pode se alimentar do leite da vaca. Insetos, peixes, pássaros, todos os animais vivos possuem uma relação de nutrição adequada. Os veganos podem discutir alguns aspectos de violência em relação à criação dos animais, e com toda a razão, os animais devem ser bem tratados e respeitados e protegidos pelo irmão humano, não? Que está numa outra plataforma de compreensão. Mas não podemos negar este fato. A vaca, de certa forma, é mãe de todos os seres. Porque todos os seres vivos podem usufruir do néctar que ela produz através do seu amor. Segundo os Vedas, ela é um animal diferente, eticamente superior a alguns outros, pois ela concebe dentro do seu corpo, dentro da sua existência, uma doçura, né, e uma necessidade de amar que existe, que se traduz na produção biológica do leite. Portanto, é assim que as vacas são são mães de todos os seres vivos e consideradas sagradas. Não por um delírio e por uma incapacidade primitiva da civilização indiana. Nietzsche, o filósofo ocidental, declarou que existem homens inferiores e homens superiores, e que ele mesmo era um homem superior aos demais. Os Vedas, porém, informam que esta superioridade é aparente, pois todos os homens são iguais do ponto de vista absoluto. O que difere são as nossas ações. E a retribuição cósmica, ou seja, dentro da matéria, que nós recebemos como resultado das nossas ações. E que, portanto, essa superioridade é um aspecto meramente material. Nietzsche disse que Deus morreu, mas, infelizmente, com toda a compaixão e piedade, quem morreu num hospício para loucos foi ele. O universo jamais cessou de existir diante da declaração dos ateus, ou diante da declaração dos céticos. Sim, existem pessoas que lutam contra determinadas religiões, mas esta não é mais a sede de um bairrismo ou de uma competição entre diferentes filosofias, mas a hora de compreendermos o que está escrito na filosofia original e reunificarmos os pontos da compreensão para desvendarmos o enigma da existência. Este é o objetivo destas aulas. Muito bem. Segundo a todo ser humano, segundo as escrituras indianas, me perdoem, todo ser humano deve adquirir qualidades, dentre as quais a veracidade, a compaixão, a fidelidade, o autocontrole, a caridade. Este é o processo do qual nós podemos, através do qual nós podemos compreender aquilo que nós chamaríamos de religião, para nos conectarmos a uma inteligência superior à do homem, superior à da natureza. Nós precisamos evoluir passo a passo e refinar o nosso caráter, dizem os Vedas. Somente assim nós vamos nos aproximar do princípio de Sanatana Dharma, ou seja, da função eterna do indivíduo, a função eterna da consciência, o papel eterno da alma. Nós poderíamos traduzir. Vamos tentar entender este aspecto para ir adiante com esta nossa correção, em relação aos estereótipos sobre a Índia. Nós podemos perceber
que é mais evoluído o homem que pratica a justiça, que compreende a verdade, que é honesto, que é sincero, que é diplomático, que é gentil. Nós podemos também, porém, perceber que isso acontece no reino vegetal e no reino animal. Os animais também se aventuram em ações que podem ser ligadas à ignorância, ou à paixão, ou à bondade. O mesmo cachorro pode morder um inocente, lutar com seus parentes pela posse de um alimento, ou proteger seu dono. Temos visto os animais nas redes sociais, em pequenos vídeos, que salvam seus semelhantes da enxurrada violenta, ou alimentam peixes num lago. Podemos compreender que existem plantas medicinais e outras que são veneno. Algumas são tóxicas e intoxicam a consciência. Quer alguns cientistas aceitem ou não, quer esteja na moda ou não, quer passe na televisão, nas mídias ou não, o universo é uma entidade moral. O bem e o mal não dizem respeito somente ao homem, mas também ao comportamento dos animais e à essência que pode ser extraída das plantas. O mesmo remédio pode curar um homem e um cavalo. Outros remédios também podem coexistir, por isso há diferentes fisiologias nos animais e nos homens. Porém, há como uma escadaria que vai do menos perfeito, ou do violento, digamos assim, do ignorante, ao apaixonado e ao bondoso, ao caridoso, àquilo que é livre de violência e que nós podemos definir como cheio de compaixão. Já dissemos isso, o comportamento dos animais, às vezes, nos vídeos, nos demonstram que eles também são capazes de doçura e de bondade. Portanto, isso é algo inerente à natureza e inerente ao universo. O bem e o mal dialogam através do teatro da existência material a cada instante, dizem os Vedas. E, apesar do que dizem por aí, existem, sim, atitudes boas e atitudes apaixonadas e atitudes egoístas em todos os reinos onde se manifesta a vida. Portanto, há uma maneira correta de compreendermos o tigre, uma outra maneira de compreendermos um elefante e uma outra maneira para compreendermos um macaco. Os animais não estão todos no mesmo nível. Alguns deles são sagrados por conta do seu comportamento e por conta do seu, digamos, do néctar e da doçura que eles produzem, da ajuda que eles podem proporcionar aos demais seres vivos. E não podem ser julgados da mesma maneira. A vida é uma lição de diferentes hierarquias e diferentes significados. E a Índia é a chave para compreendermos esta lição. Para que os elementos se manifestem, vamos voltar aos semideuses. Vamos tentar entender o fogo, o ar, as potências do cosmos. Para que os elementos se manifestem, quais são os elementos? Nós sabemos que os elementos materiais são grosseiros, digamos assim, aqueles que estruturam a matéria são o espaço, o ar, o fogo, a água e a terra. Muitas pessoas dizem, mas como assim existem tantos átomos? Os átomos se dividem em famílias atômicas, não é? Existem os metais, que os védicos classificam como a família terra, a família de minerais e metais. Existem os gases e por aí vai. Para que estes elementos se manifestem, suas potências e seus esplendores, característicos dentro da natureza, segundo a literatura védica, existe uma específica inteligência por trás de cada um. O que é a água? Quando você olha, quando você entra num rio e vê aquela espécie de mágica
transparente e viva forma, parece uma ameba penetrável, uma mágica líquida. Como é que a gente poderia tentar decifrar a água? Um fluxo cristalino, um líquido maravilhoso e vital. Na verdade, o elemento é aquilo que não pode ser decomposto nem mesmo em palavras. A água é a água. A mente humana não pode quebrar a água em significados e em sinônimos, pois eles serão como uma cópia do que a água é. A água é um líquido, a água é um fluxo, a água é como uma gigantesca molécula molhada. O fogo é um brilho, o fogo é uma chama, o fogo é o calor. Os elementos da natureza são como cápsulas fechadas, como entidades específicas que são governados por leis. Nós não podemos queimar a água. Nós precisamos de uma temperatura específica para liquefazer o ouro e outra para liquefazer o ferro. Todos estes aspectos estão sob a influência de uma matriz dentro do universo. Agnideva, segundo os Vedas, é a inteligência, a identidade, a personificação que regula e controla o fogo em todas as suas manifestações através das diferentes atmosferas dentro do cosmos, dos diferentes planetas. Isso não acontece de maneira independente, de maneira aleatória. Você não pode queimar o mármore. Por quê? A água presente no cosmos muitas vezes está no estado gasoso. Por quê? Este porquê, esta lei, estas temperaturas, estes números específicos, que não são outros. O universo é composto por números específicos que não podem ser variados. Estão sob a regulamentação de partes do cosmos. Uma parte do cosmos, em palavras simples, cuida do fogo, sempre que ele acende. Das reações químicas, da temperatura, da cor do fogo. Se ele é mais puro, ou mais dourado, mais azulado, como o fogo que vem diretamente do gás. Tudo isso está sendo regulado. E essa regulagem não é feita pelo universo inteiro, mas sim por partes do universo, que compõem a manifestação cósmica. Estes são os semideuses. Portanto, enganam-se aqueles que dizem a Índia conta com mais de 3 milhões de deuses. Não. A Índia explica, perdoe, meu telefone fixo, quem sabe estejam me telefonando de amanhã, alguém da Índia esteja querendo falar comigo. Muito bem. É desta forma, por exemplo, se relacionando com este elemento fogo, que o homem é capaz de aquecer a casa, revelar coisas no escuro, transformar um cadáver em cinzas, dar forma ao ferro, purificar a prata, transformar sabores em nutrientes, acender a própria energia digestiva. Quando nós estamos digerindo o alimento, nossa barriga esquenta um pouco. O fogo vai participar não só do cozimento, como da digestão, o que é que dissolve um alimento. Nós temos uma temperatura fixa e que varia, dependendo se estamos com febre, de 36 graus centígrados. Nós não somos frios. Essa temperatura vem do elemento fogo contido nos átomos e nas estruturas moleculares dentro do corpo humano. Segundo os Vedas, isto é uma forma de bênção, uma manifestação, sim, gloriosa. Nós não temos que ter medo de perceber que o fogo é algo espetacular, esplendoroso.
Os céticos e os cínicos olham para o fogo como quem está olhando para uma simples reação química. Mas como ele é bonito! E por que é que ele não respeita a lei da gravidade, de certa forma? Ele aponta para o cosmos, ele aponta de volta para o Sol. Segundo os Vedas, o fogo é filho do Sol. Isso não é algo primitivo, mas algo bastante sofisticado. As estrelas se acendem dentro do cosmos e a manifestação desse elemento acontece. Quando o gás que compõe o núcleo das estrelas está todo pronto, há uma ordem para a manifestação dos elementos. Primeiro o éter e o espaço, depois o ar, os gases. E quando os gases estão manifestados, prakash, estouram, explodem, nascem as estrelas. Esse é o verdadeiro Big Bang. O momento da ascensão dos astros, compostos por fogo. Tudo fala sobre uma perfeição, mas apenas aqueles que seguem princípios de ética, de comportamento, podem enxergar o significado existencial atrás da simplificação das explicações científicas ou das explicações dos queridos repórteres que, com sua boa vontade, tentam fotografar algo que, literalmente, é maior do que sua percepção pode permitir em determinado momento da vida. Eu também, talvez se tivesse viajado para a Índia antes de ter passado por algumas etapas de estudo, ou antes de ter me aproximado da literatura védica, não iria compreender muita coisa. Muito pelo contrário. Talvez eu tivesse ainda uma opinião mais pasteurizada, mais comercializada do que a maioria das pessoas tem hoje. Não é simples desvendar o mistério da existência, e a Índia é a terra do mistério. Tudo corresponde a uma arquitetura de perfeição, e nós vamos falar disso mais profundamente na próxima aula. Fala-se muito sobre o fato de que os indianos comem com a mão, e que isso é considerado algo primitivo aos olhos dos ocidentais. Porém, as pessoas esquecem de explicar que as nossas digitais são capazes de reconhecer, não somente de serem reconhecidas pelas portas e portões de leitura magnética mais moderninhos, mas são capazes de reconhecer a composição dos alimentos e de mandar ao estômago, segundo a Ayurveda, a mais antiga e perfeita ciência médica do mundo, uma parte paralela à literatura védica, com as escrituras sagradas. Muito bem, a Ayurveda afirma que a nossa digital é capaz de mandar uma informação, a polpa dos nossos dedos é capaz de mandar uma informação digestiva dos componentes do nosso alimento ao cérebro e ao estômago, para que o estômago prepare líquidos e ácidos adequados para dissolver e digerir as específicas componentes químicas dos alimentos. É primitivo comer com a mão? Ou nossas cólicas têm a ver com garfos e facas? Com isso, eu não estou convidando vocês a jogarem pela janela os talheres da cozinha. Eu estou simplesmente explicando os pontos cardeais de uma cultura muito mais profunda e muito mais compassiva, cheia de compaixão, do que o olhar ocidental consegue compreender. Nós estamos usando a palavra compaixão aqui do ponto de vista indiano, ou seja, como um sinônimo de bondoso, de bondade, de elevação da consciência. Nós vimos que os templos indianos distribuem comida. Literalmente, os templos
que são lugares de opulência, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Existem igrejas cobertas de ouro no Ocidente, em vários lugares, e aqui elas são aplaudidas na Índia, elas são apontadas como sinal de hipocrisia. Por que será? Muito bem. Estes templos, às vezes de simples tijolos na Índia, modernos, feios às vezes, e não tão arquitetônicos e sofisticados, todos os dias distribuem alimento para a população que deseja comer. O que é feito do dinheiro da caridade quando os templos terminam de serem construídos? É a distribuição gratuita de alimentos para a população. Será que isso realmente é algo assim tão incompreensível e injusto? O que aconteceria com a fome mundial se as pessoas no Ocidente também distribuíssem alimentos dentro de seus templos e igrejas? Fala-se muito da pobreza na Índia, mas de forma alguma ela me parece ser uma pobreza de espírito. Muito pelo contrário, há uma grandiosidade que não é compreendida pelos ocidentais com facilidade. A Índia também vai explicar que através da alimentação nós podemos controlar nossa saúde, e eu convido a todos os ouvintes desta aula a participarem do grupo Jejum Indiano Equilíbrio dos Chakras. Os chakras são parte do nosso corpo energético, não se está tratando de um milagre ou de uma crendice popular, mas de algo bastante compreensível, filosófico e também científico. Nós poderemos falar disso em outros momentos. Nós publicamos recentemente no nosso canal Ciência Milenar Indiana uma aula chamada O DNA, os Chakras e a Saúde, na qual nós explicamos um pouco como funciona a saúde dentro do corpo e qual é a relação do nosso corpo com o universo material, com o cosmos, através dos chakras e do nosso DNA, que também está explicado na literatura védica. O Brahma Samhita fala do código dos seres vivos. Muito bem. O Brahma Samhita é um dos textos sagrados dessa literatura perfeita e infalível. Portanto, segundo essa literatura, nós podemos alcançar estados mais elevados, tanto de saúde quanto de consciência, através da nossa alimentação. Nós vamos falar disso nas próximas aulas, pois esta aula está chegando ao final, nós estamos aqui transmitindo há quase 1 hora. Vou agradecer a todos pela presença, agradecer a todos pelos comentários. Espero que, além de serem ouvidas, elas sejam úteis a cada um de nós, que possamos compreender de maneira científica e, ao mesmo tempo, de maneira existencial, filosófica, dentro do coração. A filosofia é algo que acontece no coração de cada um de nós, né? Com a ajuda deste conhecimento que não vem de mim, mas vem das escrituras védicas através do ensinamento dos grandes Vaishnavas, como Bhaktivinoda Bharati Maharaj, e como outros mestres, filósofos, santos, personalidades perfeitas e elevadas, que não desejam manipular as consciências, não desejam vender produtos nos comerciais, mas sim levar às pessoas um conhecimento que está acima da arte, acima da informação mediática, acima da confusão mediática e da confusão do mundo contemporâneo. Em nome deles, eu dedico estas minhas palavras, espero que elas possam, de alguma maneira, ajudar na vida cotidiana de cada um de vocês. Convido vocês a assistirem às aulas que vão participar, vão estar aparecendo no nosso canal Ciência Milenar, essa sobre o DNA, e a relação do DNA com a literatura védica é bastante reveladora, né? O DNA é um código genético. Quem foi que escreveu o código? Como é que ele acontece? Como é que ele se manifesta? E qual é a relação deste código com aquilo que nós poderíamos chamar de karma, né? Vocês vão poder compreender nesta aula. Para aqueles que querem acompanhar o lado cultural, as aulas A Verdadeira Origem da Cultura,
podem esclarecer mais detalhadamente esses aspectos ligados à história, ligados à arte, à escultura, à matemática, à física, de maneira simples e direta. Muito bem. Vou pronunciar um mantra que nos conecta aos grandes mestres, aos Vaishnavas, que impecavelmente mantém viva e intacta a tradição do conhecimento indiano desde que o mundo existe. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Gaura Premanande, Hari Bol.